Olá pessoal, já estamos de volta da COP30. Estamos aqui, eu, Sérgio Nício, arquiteto e urbanista, e meu colega Tiago Metzger, biólogo, doutor, e queremos fazer um balanço dessa COP30 para compartilhar com vocês. O bom, Sérgio, eu entendo que são várias dimensões de resultados que a gente pode fazer algumas reflexões. A primeira que eu gostaria de chamar a atenção é falar que a COP30 no Brasil não teve resultados, foi um fracasso, o que discordo completamente. Eu entendo que COP, é por isso que estamos na 30ª, é uma evolução, são negociações, é uma diplomacia. Então, assim, normal que existisse uma expectativa grande da gente avançar em todos os sentidos, mas como o financiamento climático do 1,3 trilhões de dólares, tivemos um compromisso de chegar nele e enveredar esforços até 2035. Não chegou o número de 1,3, mas evoluímos. Quer dizer que a gente não avançou? Não, eu acho que foi um avanço representativo, assim como outras pautas. Então, acho que o primeiro recado que eu entendo que é importante, a diplomacia é um processo, negociações, envolve geopolítica, envolve a parte técnica, e no meu entendimento, em vários assuntos que nós vamos conversar aqui, avançou bem. Bom, acho que primeiro, Tiago, em linha com o que você está colocando, acho importante a gente contextualizar essa COP. Já que temos desafios globais no campo do multilateralismo, as guerras tarifárias e guerras de fato acontecendo no mundo, e o aspecto também ideológico e dos extremismos que hoje estão bastante presentes e nítidos em diversas partes do mundo. Então, considerando também esse cenário global, pois a COP se insere como uma ação geopolítica e econômica dentro desse contexto, ao reunir quase 200 países. Então, considerando esse cenário de desafios no campo do multilateralismo e mesmo nos campos ideológicos, geopolíticos e econômicos, eu acredito que já foi um grande avanço conseguir exercitar de forma plena o multilateralismo durante essas 2 semanas em Belém. Então esse fato eu acho que tem que ser considerado, porque a COP ela também é resultado do seu tempo. E o nosso tempo, que é um tempo desafiador, mostrou que ainda existe espaço para os acordos, para o multilateralismo e para acordos globais. Então, nesse sentido, eu acho que nós saímos exitosos dessa conferência antes de entrar nos detalhes e nos aspectos mais técnicos que compõem um conjunto de deliberações da COP30. Sim, e nesse contexto ainda de ganhos que podem ser mais até abstratos do ponto de vista formal, um outro que eu chamo a atenção é sobre a Amazônia. Conheceram a Amazônia, Sérgio? Isso foi importante, você ter aquele momento das chuvas todos os dias. Nós vimos que até dentro da Blue Zone, um ambiente jamais controlado, houve vazamento, houveram dificuldades de gestão da drenagem, da água, da chuva, e deixa claro, além da escala continental da Amazônia, seus desafios territoriais com o extrativismo, grileiros, diversas atividades econômicas, populações em ambientes sem saneamento, chuva, tudo isso, todo o contexto da Amazônia também ficou claro para quem estava lá e conseguiu ver as dificuldades de perto e a necessidade do porquê do dinheiro, do financiamento climático é tão importante para esse tipo de gestão. Então, muito bem colocado. Saímos desse aspecto global da geopolítica, conseguimos trazer, essa centralidade da Conferência das Partes sobre Mudanças Climáticas para a região amazônica e especificamente para o sul global, que também, depois de 3 COPs realizadas principalmente no Oriente Médio, no Egito, nos Emirados Árabes Unidos e no Azerbaijão, países que têm uma democracia muito discutível, muito fragilizada e que são fortemente dependentes na sua economia dos combustíveis fósseis, esse também me parece um deslocamento muito oportuno e adequado. Deslocar a discussão global para o sul global, para um país em desenvolvimento e que tem a região amazônica e a maior biodiversidade do planeta e que cedia em Belém, também uma cidade fora do eixo do sudeste, da centralidade do país, ou seja, a gente leva para a região amazônica e especificamente para uma cidade que está fora deste eixo do desenvolvimento, da centralidade
da economia brasileira e convida os 200 países e os mais de 42 mil pessoas que passaram pela COP a conhecer a realidade também das cidades brasileiras. Exato. É uma cidade que tem fragilidade em saneamento, em mobilidade urbana, dentre outros desafios, e que não deixa de ser uma oportunidade para compartilhar aquilo que os municípios, comunidades e territórios já vivenciam, que são os impactos das mudanças climáticas. Então, eu também vejo este, entre aspas, como um convite para essa reflexão. E lembrando, Tiago, que saiu um balanço da COP30, que durante as 2 semanas, mais especificamente os 12 dias, teve um registro de mais de 500 mil pessoas, mais de 500 mil ingressos ao longo desses 2 dias, o que dá, em média, 42 mil pessoas por dia nas áreas da Blue Zone e da Green Zone. E que isso reforça também aquela percepção que nós tivemos ao longo das 2 semanas, de que nesta COP nós tivemos a sociedade civil engajada e participando, especialmente os povos tradicionais, as comunidades indígenas, as regiões periféricas, os diversos grupos se manifestando e tendo acesso e pressionando, inclusive, as negociações para que a gente tenha, de fato, ações que reverberem lá na ponta, lá na comunidade e nos territórios. O link para mim é que agora a COP deixou de estar em uma atmosfera superior da diplomacia climática global, Sérgio. Então eu acho que as pessoas, e neste caso da COP30, representada pelos grupos dos povos tradicionais, indígenas, assumiram a COP como um território, como um ambiente de manifestação, de colocar as suas reivindicações dentro de um processo em que financiamento, adaptação, resiliência tem tudo a ver com o dia a dia dele. É o dia a dia dele. Então, ele assumiu o ambiente de uma conferência das partes, que antes era uma questão completamente ligada a apenas um seleto grupo de pessoas, para aqueles que realmente precisam dessa agenda. E agora, indo para as decisões, Sérgio, eu chamaria esse link com uma das questões que foi muito citada agora na COP, que eu queria que você comentasse, que é a inclusão da questão de gênero, igualdade, diversidade. Foi, se não me engano, a primeira vez que isso foi falado na COP. Exatamente, essa é uma das decisões já que está presente nos documentos dessa COP30 e que inaugura de fato no documento formal, no texto, essas questões relacionadas a uma transição justa e que essa transição justa incorpore, de forma oficial, as comunidades tradicionais, as questões de gênero, os afrodescendentes. Então esse foi um ganho muito grande. Então, já que a gente está começando a nossa fase de balanços, Tiago, vamos tentar organizar aqui para quem está nos acompanhando aqueles que são os pontos favoráveis dessa COP30 em relação às deliberações e conclusões, aquilo que são pontos que poderiam ter sido mais ambiciosos e aqueles que são considerados alguns pontos aquém do que seria necessário, até mesmo alguns fracassos dessa COP30. Talvez isso nos ajude a organizar um pouco esse balanço e depois a gente discorre sobre essas questões. O que você vê de pontos positivos, se você pudesse organizar isso em relação a essas 2 semanas da COP30? Foram diversos, mas do ponto de vista formal dos documentos, eu diria o avanço do financiamento climático, apesar de não ter chegado a 1,3 trilhão de dólares. Efetivamente, com o dinheiro saindo da onde é, como que é, da onde se é vem. Público, se é privado. Criou-se um compromisso de chegar a esse 1,3 trilhão de dólares até 2035 anualmente para os países envolvidos. Existiu o ano passado também, né, Sérgio? No Azerbaijão, já essa expectativa. E o ano passado saiu de 100 bilhões de dólares para 300 bilhões de dólares anuais na decisão de Baku. Agora também a expectativa de chegar a 1,3 não se chegou, mas em uma analogia o mapa do caminho está feito. Perfeito. Acho que esse compromisso também é importante destacar, porque muitas pessoas acharam que o financiamento estava frustrado com a conclusão da COP30, mas quando a gente olha detalhadamente os documentos, a gente percebe que há sim uma menção explícita a esse mapa do caminho para a construção de recursos da ordem de 1,3 trilhão de dólares por ano até 2035, e essa equalização de onde vem o dinheiro e como que ele será aplicado será construída
ao longo dessa jornada. Então, de fato, existe um compromisso, o dinheiro não está disponível na mesa ainda, mas já existe o compromisso dos países desenvolvidos, né, construírem fontes de recursos públicas e privadas para chegar a esse número. Aliás, já que a gente está falando em número, Tiago, um dos estudos que foi publicado durante essa COP30, realizado pelo IPEA, uma instituição bastante renomada no Brasil, ela fez a contabilidade climática e indicou que se os parâmetros atualmente ou após o Acordo de Paris tivessem sido aplicados desde a Revolução Industrial, nós teríamos uma contabilidade que indica que os países desenvolvidos devem para o restante do planeta 93 trilhões de dólares. 7 trilhões de dólares. Ou seja, numa contabilidade fica claro aqueles que são os credores, ou seja, os países pobres, e os que são os devedores. E a gente consegue ter uma referência, né, de um montante absurdamente elevado, né? São números estratosféricos. Essa conta não é oficial, mas foi um paralelo feito pelo IPEA que deixa claro o princípio da responsabilidade comum, porém diferenciada. Os países envolvidos que utilizaram da matriz fóssil e do desmatamento para a sua evolução, para a sua industrialização, eles têm um débito climático com os demais países. E esse número... Eles estão em dívida com os demais países. E esse número ele mostra um pouco do que está vindo pelo financiamento climático de 1,3 trilhão de dólares, porque esse número tem que ser repassado dos países. E vamos fazer um parênteses, Sérgio. É muito importante, no contexto do financiamento, ser discutido qual que é a forma desse repasse do financiamento. Porque uma coisa é dinheiro a fundo perdido, uma espécie de doação. Não reembolsável. Não reembolsável. Outra coisa, e é uma crítica que eu já ouvi em diversos outros comentaristas, é a questão de você aumentar o endividamento dos países subdesenvolvidos que estão recebendo esse recurso através de empréstimos e não repassando o subsídio dos juros que o Fundo Climático ele permite nesse processo do financiamento. Então, acaba que em alguns momentos o financiamento climático está virando endividamento climático para os países subdesenvolvidos. Esse é um parênteses que a gente pode depois explorar um pouco mais esse eixo, mas dentro da decisão do financiamento, você me perguntou de um ponto positivo, eu entendo que o financiamento climático é um ponto que evoluiu, é um ponto positivo da COP30 no Brasil. E eu vou fazer um outro contraponto a essa questão dos valores, né? O próprio Banco Mundial compartilhou um estudo que demonstra que cada dólar consumido na adaptação e na prevenção às mudanças climáticas pode se traduzir numa economia de 10 dólares, né, que seria após um evento climático sem que aquele território e comunidade estivesse adaptado. O que mostra que, seja por financiamento público ou privado, a prevenção e a adaptação, do ponto de vista econômico também, é o melhor investimento. Claro. Mas ele pode se traduzir num custo de 10 vezes maior se essas ações não forem tomadas. E por meio dessa fala, eu chamo a atenção para um outro aspecto que me parece um ganho muito relevante nessa COP30, que foi o compromisso para aumentar substancialmente os recursos para a chamada adaptação dos territórios, comunidades e localidades às mudanças climáticas. Hoje esse número é da ordem de 40 bilhões de dólares por ano e há um compromisso neste documento de duplicar já imediatamente e de buscar triplicar este valor num curto espaço de tempo. Então gostaria que você comentasse um pouco, porque se falou muito sobre essa grande cifra de 1,3 trilhão, mas talvez as pessoas não tenham percebido que houve já um compromisso de duplicar e, na sequência, de triplicar os recursos para adaptação. Muito bem observado, Sérgio, porque o duplicar o recurso de adaptação de 40 para 80 bilhões de dólares é esse ano, é 2025, que falta menos um mês para acabar. Então nós temos já uma evolução para projetos de adaptação. E aí vamos voltar à reflexão. A COP30 é chamada COP da adaptação, a COP da verdade, COP da implementação. COP da implementação. Então, isso tudo é para que os impactos dos eventos climáticos extremos que estão acontecendo com maior frequência sejam diminuídos
na cidade. Que aumente a resiliência. Pronto, aí você chegou onde eu queria colocar. E antes de chegar nesse ponto, eu queria só fazer um recorte, né, para que a gente perceba como que isso já é uma realidade, esse impacto, né, na cidade. Segundo os estudos também apresentados, mais de metade de todos os municípios brasileiros, os 5.570, já estariam numa condição de alta vulnerabilidade às mudanças climáticas, especialmente em relação às chuvas intensas e períodos de seca também prolongados. Por outro lado, mais de 85% dos municípios não conta ainda com nenhum plano, planejamento, ação, programa específico para lidar com esses impactos das mudanças climáticas. Ou seja, o recurso para adaptação, claro que ele precisa se traduzir em obras, infraestrutura, mas numa nova cultura também de planejamento, de projetos, né, e de enfrentamento dessas mudanças climáticas. Então essa decisão também reforça essa pauta das localidades, comunidades e territórios. E aí, Sérgio, eu chamo atenção para projetos de adaptação do mundo real. Porque quando a gente fala de aumento de ondas de calor ou aumento de seca, de novo, a gente corre para um ambiente na cidade onde o senso comum pensa que é você diminuir a temperatura do ar-condicionado. Mas projetos no chão de adaptação que não custam caro. Nós coletamos, através da expedição no motorhome, passando 10 dias nas realidades locais, nós vimos claramente que com pouco recurso, não é 1 trilhão, não são 20 bilhões, não precisa dessas cifras. Com recursos mais adequados, mais adaptados, proporcionalmente mais distribuídos, você tem soluções de adaptação que resolvem muito mais problemas locais do que um projeto. Claro que nós temos questões estruturantes e que precisam de um financiamento climático, de uma modelagem mais estruturada e de longo prazo para ser implantado. Mas eu acho que a gente deve começar pelos mais simples. Tem muito projeto simples, sério. Nós tivemos o exemplo em Curvelo com o Capital Semente da Fundação da Bloomberg. Vimos lá em Paracatu o parque urbano que, através de mecanismos simples, ele aumenta a qualidade, melhora a qualidade em eventos climáticos extremos. Nós vimos em Palmas o projeto do laboratório... O Parque dos Pioneiros, o laboratório, né, de articulação e inovação. Vimos Imperatriz, uma rua fechada, favorecendo justamente aquelas famílias abaixo da linha de pobreza. Né? Então, assim, eu acredito, e para mim, a gente que já acompanha há mais de uma década essa agenda, presencialmente, nós participamos de mais aí já de 5 COPs. Para mim, essa COP ficou muito claro, e essa expedição que nós fizemos, levamos o resultado para o Pavilhão Cidades Resilientes, ficou muito claro que para ganhar escala tem que ser as coisas simples. As coisas simples, as soluções locais que são replicáveis inúmeras vezes, eu acho que vão ter um resultado muito mais significativo do que os projetos grandes estruturantes de médio e longo prazo. E aí você me obriga a comentar sobre um lançamento que nós fizemos durante a COP30, que foi a Rede Brasileira de Cidades Resilientes, que tem justamente como objetivo criar esta trilha da resiliência, que é formada por meio de 3 grandes eixos. O primeiro é capacitação, para que a gente melhore a compreensão e a capacidade do ponto de vista de formação de pessoas, recursos humanos para lidar com a infraestrutura verde, com as soluções baseadas na natureza. O segundo eixo, que é a de modelagem e apoio para o desenvolvimento de projetos com essas novas orientações. E o terceiro, que é o hub do financiamento, onde nós faremos também um conjunto, né, de ações, de traduções de editais, de facilitação para que territórios, comunidades e municípios tenham acesso a recursos nacionais e internacionais. Ou seja, a Rede Brasileira de Cidades Resilientes é também uma resposta a esse desafio que nós estamos discutindo, mas vai ao encontro dessa recente decisão da COP30 de ampliar os recursos para adaptação e fazer com que a implementação se dê de forma mais rápida, mais célere e mais efetiva. Ou seja, a Rede Brasileira de Cidades Resilientes, ela nasce exatamente vendo essa lacuna de compartilhamento de experiências, porque nós identificamos cidades que estão super avançadas nas suas modelagens,
Nós vimos cidades, e eu gostaria de citar Niterói, Sim. que é uma cidade onde já está em frentes de captação em diversos fundos, e Niterói já está lá, já está indo direto ao fundo. Sim. Ela não passa agora mais pelos bancos intermediadores, porque ela já passou essa trilha da resiliência. Então, faz todo sentido compartilhar seus ganhos, compartilhar as suas experiências positivas e negativas com aqueles que estão começando a trilha da resiliência. E outros municípios, como nós estávamos citando, projetos de menor porte, também poder compartilhar com grandes cidades que efeitos locais têm uma sinergia regional global. Já diria o Jaime Lerner, um grande arquiteto urbanista, sobre a acupuntura urbana. Então, a rede brasileira, eu acho que de cidades resilientes, ela vem muito dessa lacuna, que olha, tem gente que está há anos-luz já em termos do financiamento, da captação de recursos e de uma responsabilidade civil e urbana para aumentar a resiliência e adaptação, e tem cidades que estão super vagas e não sabem por onde começar. E podemos trabalhar não só nesse recorte municipal, territorial, mas também regional, por meio de consórcios intermunicipais. Então isso também é uma forma de favorecer aqueles municípios de dinâmica econômica mais frágil, que podem se conectar a municípios e territórios de dinâmica econômica mais forte, fazendo com que esse ambiente de troca, intercâmbio e colaboração dê musculatura às ações e aos acessos que são necessários para promover essa transição e essa resiliência. Assim como tem o consórcio dos municípios para a saúde, para o saneamento, podemos ter agora, dentro da rede brasileira de cidades resilientes, os consórcios pela resiliência, pelo aumento da resiliência. Que seriam os arranjos territoriais resilientes. Exatamente. Foi inclusive de um trabalho que começamos há muito tempo, dos arranjos territoriais ótimos para gestão de resíduos, e se faz agora os arranjos territoriais resilientes. Exato. Agora, dando continuidade às questões da COP30, Tiago, uma questão que na mídia, na imprensa em geral, tem se traduzido numa frustração foi a questão do mapa do caminho para a eliminação gradual dos combustíveis fósseis. Nós que estivemos lá, nós podemos ter duas visões provavelmente sobre essa questão. Sim, por um lado, houve essa frustração em relação a essa ambição de já incorporar esse mapa do caminho, já que desde a COP28 lá em Dubai, esse termo foi incluído na deliberação, que é o termo de fazer essa transição para a eliminação dos combustíveis fósseis. Embora havia o compromisso desde a COP28, ninguém desenhou esse caminho, ele não foi planejado. Como será, como se dará, em quanto tempo? Então havia essa expectativa de construção do mapa do caminho para a eliminação gradual dos combustíveis fósseis. Como que você viu essa questão na COP30? Não é à toa, dentro de um movimento geopolítico, a COP28 foi nos Emirados Árabes. Foi para chamar o time para o campo, porque é muito fácil um grupo de países deliberar sobre a extinção do uso de combustíveis fósseis e depois só dar um recado para um outro país. Ele não vai cumprir, ou seja, não tem acordo. Então, ao chamar os Emirados Árabes para sediar a COP28 e antes o próprio Egito ali na região, que é altamente produtor. Na sequência o Azerbaijão e também. O ano passado, muito bem lembrado, o Azerbaijão, é um movimento para chamar esse time de campo. E aí, Sérgio, eu volto da reflexão primeira que nós fizemos. As decisões, nós temos a urgência climática, temos a emergência de soluções, mas algumas decisões, por mais que se tivesse uma expectativa de ser resolvida aqui, elas precisam de maturação. E olha, o Brasil mesmo, ele com uma tendência a criar o mapa do caminho, ele está nesse momento ainda descobrindo novas jazidas, novas fontes de petróleo, como na Foz do Amazonas, que por mais que esteja em fase de pesquisa, por mais que esteja avaliando o seu potencial, isso mexe com o mercado do petróleo. Então, Brasil, você que está começando aí, eu posso e você não pode? Então, assim, olha, foi frustrante não ter o mapa do caminho da COP28 até a COP30, bem decidido, bem definido para eliminação e uma transição mais justa do uso dos combustíveis fósseis. Mas eu posso te afirmar, Sérgio, que essa construção ela vai continuar. Por quê? O próprio presidente da COP, André Corrêa do Lago, ele afirmou
porque agora ele tem 11 meses de mandato ainda para frente, como presidente da COP, que ele vai fazer o mapa do caminho. É voluntário num primeiro momento, mas vai chegar na COP31 com um mapa pronto. E aí, com mais maturidade para ser discutido. Perfeito. Então nós temos, por um lado, essa expectativa que não se realizou, de já ter pelo menos um delineamento desse mapa do caminho como uma deliberação da COP30. Por outro, o presidente traz isso como uma responsabilidade para o seu mandato de 1 ano até a COP31, inclusive já marca um encontro na Colômbia, onde ele terá condição de também tratar desse assunto com outros países e, quem sabe, levar já para a abertura da COP31, quando ele transfere essa responsabilidade da presidência, né, para a presidência, no caso da Turquia, em comum acordo com a Austrália. Exato. Quem sabe ele já apresente uma proposta mais detalhada desse mapa do caminho. Até porque, Thiago, eu lembro que a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, já tinha nos antecipado durante a COP30 que mesmo que esse mapa do caminho entrasse como uma deliberação da COP30, ele não estaria detalhado, pois não haveria tempo hábil, são muitas questões, é um assunto muito complexo, né, para estar detalhado já nesta COP30. Talvez essa saída estratégica tenha sido uma alternativa viável para se construir esse mapa do caminho. Mas para a gente apimentar um pouco a nossa conversa, você acha que o Brasil, já que você tocou nesse assunto de que na antevéspera do início da COP30, o Brasil anunciou a aprovação da pesquisa em relação à margem equatorial, a pesquisa das nossas reservas de petróleo junto à margem equatorial. Você acha que, de certa forma, o Brasil perdeu um pouco da sua autoridade para tentar avançar nesse mapa do caminho para a transição e eliminação dos combustíveis fósseis, na medida em que, na antevéspera dessa COP30, ele apresenta a aprovação para conhecer o tamanho, as dimensões, as características dessa reserva de petróleo? Ô Sérgio, o jogo geopolítico às vezes ele é maior do que a gente possa imaginar, né? Mas do meu ponto de vista, faltou timing. Faltou timing. É uma discussão que já vem se arrastando há anos, essa aprovação da pesquisa, né? Não é de agora. E ao anunciar o IBAMA, né, como órgão licenciador dessa pesquisa, ao anunciar a sua aprovação, sendo que nos meses anteriores foram meses de debate, de críticas, de um parecer que foi liberado, a sociedade civil batendo muito, e na antevéspera da COP soltar, foi aprovado, para mim foi um time errado. Mas fomos observar do ponto de vista onde os acordos já vinham sendo tratados para que esse mapa do caminho dos combustíveis fósseis não fosse ainda resolvido durante a COP30, se o bastidor, né, já estivesse discutindo isso com Rússia, Emirados Árabes, Índia, China e o próprio Brasil, talvez foi uma jogada certeira, porque aí ele já antecipou uma questão que justificaria você não ter o mapa do caminho já formalizado. Perfeito. Na COP30. E é interessante a sua observação, porque a gente percebeu um movimento de mais de 80 países que estariam favoráveis à inclusão desse mapa do caminho já na COP30, mas havia um bloco, e esse bloco foi facilmente identificado, que era formado pela Arábia Saudita, pela Rússia, pela Índia e pela China, ou seja, países que também fazem parte do bloco dos BRICS. Esse bloco se opôs de forma muito veemente à inclusão do mapa do caminho já na COP30. E aí, nesse sentido, é que eu queria te perguntar, será que a influência do Brasil dentro dos BRICS pode fazer com que essa posição se altere entre a COP30 e a COP31? E a outra questão, dizem também nos bastidores, a gente não tem nenhuma confirmação oficial, de que os Estados Unidos, que não esteve presente na COP30, seria também uma força muito atuante, especialmente em relação à Arábia Saudita, para que a gente não tivesse a inclusão do mapa do caminho para a eliminação gradual dos combustíveis fósseis na Conferência das Partes sobre Mudanças Climáticas. Sérgio, a gente não pode entrar numa teoria da conspiração mundial, mas, na minha opinião, pouco antes desse anúncio da não inclusão do mapa do caminho, nós tivemos uma queda do tarifaço dos Estados Unidos em relação a alguns produtos do Brasil, como café, carne e outros derivados.
Ou seja, já vinha se construindo numa relação do presidente Lula com o presidente Donald Trump para tirar essas tarifas. Pode ser que não tenha nada a ver, mas conhecendo e acompanhando um pouco e sem querer entrar na teoria da conspiração, 3 dias antes do final da COP, você tem um anúncio da queda de um tarifaço que complicou todo o multilateralismo mundial, as negociações, e você tem essa queda com uma, vou dizer, com mais uma folga, mais um tempo para que esse mapa do caminho fosse construído, e um dos grandes interessados é o próprio Estados Unidos, e chegando agora que começa o G20, onde novamente vai ser discutido isso, e ali sim, como é um bloco totalmente das 20 maiores potências, basicamente do lado econômico, aí nós vamos conseguir ver se foi uma manobra para diminuir a questão do tarifaço, se abriu mão geopolítica, ou se realmente ninguém está entendendo a ciência que não podemos mais utilizar combustíveis fósseis, porque não vamos manter um aumento médio de 1,5 graus, Sérgio. Agora, já que estamos falando de geopolítica, eu queria compartilhar com você uma percepção. Lá na COP29, em Baku, no Azerbaijão, a gente construiu uma percepção ao longo daquele período, também de 2 semanas, de que a China tinha um grande potencial para ocupar essa lacuna deixada pelos Estados Unidos. E que ela andou, né? Ela deu uma tração. Exato. Logo depois. Durante Baku e mesmo depois, né? Ela tem enviado alguns sinais de que ela poderia preencher, pelo menos parcialmente, essa lacuna. Agora, durante essas 2 semanas da COP30 em Belém, eu não percebi novos sinais da China nesse sentido de ocupar. Pelo contrário, aí eu percebi uma participação muito discreta da China, muito embora ela tivesse o seu pavilhão proeminente, na área mais visada da Blue Zone, tivesse uma série de tecnologias e soluções para essa transição para uma economia de baixo carbono, ainda deixasse claro que ela continua sendo uma grande emissora até 2030, quando que após esse período ela fará uma transição mais ambiciosa para a eliminação dos combustíveis fósseis, ainda que haja esse delineamento muito claro da China em relação às suas estratégias, ela me pareceu foi uma atuação modesta e seguramente ela não preencheu aquela lacuna, aquele poder, né, que foi deixado pelo menos parcialmente pelos Estados Unidos. Como que você percebeu isso? A sua percepção é a mesma? Você esperava talvez uma atuação mais proeminente, mais significativa da China e se surpreendeu com essa atuação discreta também? A minha percepção é convergente, Sérgio, com a sua, porque ela realmente, o ano passado, ela preencheu de uma forma com um timing muito bom. Inclusive liderando o grupo do G77, Exato, né? Onde teve a reunião logo após a COP. Eu me lembro que durante a COP, sim, a Marina Silva, ministra do Meio Ambiente, ela saiu do Azerbaijão, veio ao Brasil participar das reuniões com a China e voltou depois para o Azerbaijão, dado a importância da temática e do país que estava fazendo as suas contribuições. E com a questão também do tarifaço dos Estados Unidos, onde o bloco do BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China, né? Exato, Índia e África do Sul. Isso. Com esse bloco sendo pressionado pelo tarifaço e todas as sanções que o Trump estava fazendo, os Estados Unidos estavam fazendo em todos esses países, que na leitura até de diversos outros especialistas era para atacar a China, né, para tentar fragilizar em algum momento comercial, a China induzia. Aí que a gente tinha mais ainda a expectativa da China ocupar esse lugar. E realmente, eu concordo com você que a sua participação foi bem discreta na COP30. Eu acho que o G20 vai nos trazer uma elucidação de todos esses pontos que ainda parece de bastidores e obscuros dessa organização geopolítica mundial, Sérgio. Agora, Thiago, para a gente finalizar esse nosso primeiro debate com o primeiro balanço dessa COP30, né? Eu queria destacar um ponto que eu achei extremamente positivo, não só a condução do Brasil, mas nomear justamente o embaixador André Corrêa do Lago como presidente da COP30 e a Ana Toni como a CEO da COP30,
me pareceu uma decisão muito acertada, porque a gente pôde perceber e vivenciar a habilidade desse time. Claro que tem um grande time da diplomacia brasileira, mas liderada principalmente pelo embaixador André Corrêa do Lago. Que habilidade para lidar não só com as negociações, mas também com os imprevistos. Exato. Porque nós tivemos uma cena que ele sai junto aos manifestantes e principalmente aos povos indígenas, de mão dada, carregando um bebê e de uma forma muito conciliadora. Eu acho que ele transmitiu para todos nessa COP essa capacidade de negociação, de articulação, de conciliação e de construção de consensos, que é cada dia mais difícil dentro, né, do que a gente vem vivendo no mundo. Ô Sérgio, sem falar do imprevisto do incidente do incêndio. Tivemos um incêndio 2 dias antes de encerrar a COP30. Na hora que a atmosfera de todos os participantes que estavam ali era que as negociações estavam andando e muito bem. E no momento você tem um incêndio que as causas, né, ainda estão sendo apuradas, mas muito ligada a uma questão de uma infraestrutura insuficiente ou ruim de um responsável pela infraestrutura da Blue Zone, e que coloca o Brasil numa situação muito vulnerável. E aí, mais uma vez, me passa a mensagem da habilidade do presidente, da Anatônia e de todos os representantes. Foi um acidente que pode ter acontecido em qualquer lugar do mundo, sim, mas e joga prontamente também, né, combatido. Né? Além de toda a infraestrutura de evacuação e que nós percebemos que nós estivemos lá, né, fomos rapidamente evacuados, rapidamente o foco foi eliminado, entrou-se então uma turma de inspeção, de vistorias, e por isso demorou para liberar, né, novamente o acesso à Blue Zone. Então, assim, do ponto de vista procedimental, cumpriu como em qualquer lugar do mundo. Mas isso, ao invés de esquentar as negociações, jogou um pouco de um banho de água fria. Porque acho que as pessoas falam, não, Brasil, eu estou precisando mais de você e você não está conseguindo lidar com isso. E aí veio em cena o André Corrêa do Lago e a Anatônia, colocando inclusive uma reflexão que para mim faz todo sentido. Nos momentos de dificuldade, nos momentos de intempéries, que você vê que o multilateralismo ainda funciona. E aí, diante disso, eu te pergunto, com esse quadro todo que nós delineamos e discutimos agora, essa COP30 pode ser chamada, além da COP da verdade, da COP da implementação, a COP da resiliência? Por isso, até o lançamento da Rede Brasileira de Cidades Resilientes. 2 expressões que entrou para o meu cotidiano. A COP da resiliência, sem sombra de dúvida. E além das cidades resilientes, paisagens e territórios resilientes. Nós discutimos muito no pavilhão também a questão da restauração ecológica, a importância de você ter uma governança, não só na cidade, no meio urbano, mas na paisagem, para que você tenha garantia de serviços ambientais, de serviços ecossistêmicos e que você tenha uma garantia de uma paisagem saudável, de um ambiente saudável, um território resiliente, para que a cidade seja resiliente. Ela tem uma capacidade boa de resiliência. Ela consegue articular por meio dessa COP também 2 estruturas que pareciam distintas, né? A cidade e o urbano e o verde e a floresta. Elas não só podem, como elas conseguem se articular de forma a promover o desenvolvimento sustentável. A trama verde e azul, ela não significa somente floresta e água, mas ela significa também, para mim, uma mensagem de resiliência. População, as comunidades, os povos indígenas, as comunidades tradicionais, eles interligando realmente com o dia a dia das negociações de COP. COP da resiliência, territórios resilientes, cidades resilientes. Eu acho que isso tem tudo a ver nessa primeira discussão, Sérgio. Bom, então encerramos aqui o nosso primeiro balanço da COP30, né? Já nessa semana posterior ao encerramento da COP30. Em breve vamos ter outras discussões também, mas desde já agradeço o Thiago, a quem está nos acompanhando, né? E sempre nos acompanhe por meio dos canais oficiais, seja o @bemambiental ou o Grupo Mir, ou por meio dos nossos parceiros também. Nós sempre vamos estar trazendo novidades e principalmente construindo caminhos e soluções para cidades mais resilientes. Vamos seguindo a trilha da resiliência e no próximo vai ter convidado também para discutir isso com a gente. Muito bem, obrigado. Obrigado, até logo.